Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Vamos começar esta nossa conversa por uma referência ao Brexit. Talvez explicar o que é esta palavra, doutora Ana Rita Barros. O êxito vem de saída e, no fundo, é a continuidade ou não do Reino Unido na União Europeia. Como sabemos, foi uma promessa do Primeiro-Ministro. E, portanto, vai haver um referendo no próximo dia 23 de junho para os britânicos se pronunciarem se querem continuar ou não na União Europeia, nos moldes em que estão agora. Houve uma negociação, no fundo, para dar algumas armas, ferramentas a Cameron para que pudesse colocar-se do lado daqueles que defendem a continuidade do Reino Unido na União Europeia. Na Europeia, sim. Houve uma proposta do Primeiro-Ministro que já foi entregue em 2015 e que agora foi discutida no último Conselho de 18 e 19 de fevereiro, agora o último. E, portanto, o que o Reino Unido fez? Uma série de exigências, para além das que já tinha, porque já tinha, o Reino Unido já tinha várias cláusulas de exceção, portanto, chamadas cláusulas de salvaguarda nos tratados. Por exemplo, não tem moeda, continua a ser a libra esterlina a moeda do Reino Unido, não participa no acordo de Schengen, portanto, continua a manter o controle nas fronteiras internas e nas fronteiras externas e tem o direito de optar em participar ou não na aplicação de determinadas medidas no espaço de liberdade, segurança e justiça. Isto o que quer dizer? Quer dizer que o Reino Unido decide, situação a situação, se aplica matérias da União Europeia relativamente a questões penais, questões policiais e questões judiciárias. Já é uma exceção extremamente grande relativamente aos outros Estados. Mas no dia 18 e 19 ainda consegui mais, não é? Nomeadamente, o que é que conseguiu? Portanto, várias coisas, mas podemos destacar que as medidas serão da política económica e monetária, portanto, da moeda única, serão adotadas voluntariamente pelos Estados-membros que não pertencem à zona euro. Portanto, o Reino Unido não conseguiu só para si, conseguiu também para outros, porque são 9 Estados, o Reino Unido mais 8 que estão fora da zona euro, aplicam voluntariamente essas medidas de política económica e monetária, o que é, de facto, uma situação de exceção muito especial. Não terá conseguido ter direito de veto sobre algumas medidas da política monetária? Não, porque isso bloqueava mesmo, não é? Conseguiu, portanto, o direito de optar por adotar as medidas ou não, que já é muito, não é? Este é extensivo aos outros Estados que não pertencem à zona euro. E ainda conseguiu também que as medidas de emergência de crise tomadas no âmbito também de apoio financeiro aos Estados-membros, como foi o caso da intervenção em Portugal, na Grécia e mesmo na Irlanda, não são financiadas pelos países que não estão na zona euro. Isto é muito importante. Excluiu-se desse apoio financeiro. Portanto, não fazemos parte da zona euro, portanto, da moeda única e não participamos nos resgates. O Reino Unido e os outros 8 que estão fora da zona euro, portanto, são 9 Estados. Também foram aceitas as medidas relativamente aos trabalhadores comunitários, portanto, mesmo cidadãos da União Europeia, que vão trabalhar a partir de agora no Reino Unido. Até queriam que fosse extensivo aos que já lá estão, mas isso não conseguiu. Mas os que vão agora trabalhar para o Reino Unido terão apoios faseados durante os próximos 4 anos, podendo a medida ser prorrogada até 7 anos, e só vão tendo esses benefícios sociais na medida em que vão contribuindo para o sistema. Também, porque é uma medida bastante diferente. Nós sabemos que eram altamente vantajosas as situações de apoio social aos trabalhadores da União Europeia que iam trabalhar e residir no Reino Unido. E também conseguiu que aqueles cidadãos europeus não ativos, portanto reformados, que solicitem o direito de residência, se não tiverem meios financeiros próprios, também não podem beneficiar
dos apoios sociais. Ou seja, se for considerado que se instalam noutro Estado-membro apenas para usufruir desses apoios sociais, pode ser recusado o direito à residência. São medidas bastante diferentes daquilo que está consagrado nos tratados, até porque o atual Tratado de Lisboa diz que o euro é de facto a moeda da União Europeia e, ao criar esta exceção, tem que ser depois redefinido. Conseguiu também que todas estas medidas passem a ser integradas no texto dos tratados. Portanto, o Tratado de Lisboa é um tratado que vai ser reformulado, já estava, mas vai ser reformulado porque estas disposições vão ser integradas no texto dos tratados. Que razões levam a que o Reino Unido goze deste estatuto de exceção na União Europeia? O seu peso na União Europeia, não é? Portanto, exatamente o seu peso na economia, a segunda economia europeia, tem um grande peso no orçamento, nas receitas do orçamento comunitário, e de facto, e ao Reino Unido, não é? Podemos lembrar que o Reino Unido por 2 vezes pretendeu entrar na União Europeia e viu a sua pretensão vetada até por um presidente francês, pelo Charles de Gaulle, não é? Não nos podemos esquecer isto. Mas é de facto o grande peso e também neste momento não interessava a Europa ter um Estado que saísse. Eu penso que interessa às partes, não é? Uma parte e outra. Enfim, são situações que são específicas. Tenho a impressão que um Estado, ou temos a noção que um Estado pequeno não tinha, de facto, este poder negocial em termos de Conselho. Mas nada garante que o Reino Unido ainda assim se mantenha na União Europeia, caso o referendo dite um não. À permanência. Pronto, enfim, estamos à espera que digam sim, não é? Muito também pelo peso da Escócia. Os escoceses são favoráveis à permanência? São favoráveis a continuar como membros da União Europeia. Lembramos também o referendo escocês, se pertence ou não ao Reino Unido. Estamos muito esperançados que, de facto, isso equilibra a balança no sentido europeu. Em que medida é que isto pode contagiar outros países, outros Estados-membros da União Europeia? Nós acreditamos que não será uma Europa à la carte, portanto, com medidas específicas. Será, de facto, uma exceção à regra e não a regra. Pois, uma coisa é dizer que não se gosta da União Europeia. Ser um eurocético. Não é? Sim, ser um eurocético, mas outra coisa é sair do projeto europeu com as implicações que isso tem para os diferentes Estados e as consequências que são imprevisíveis. É como aquelas situações de casamento, não é? Muitas vezes não se quer, mas é difícil sair, não é? Portanto, a ruptura tem sempre consequências muito incertas e o que se espera, até porque não há muitos Estados que tenham o peso do Reino Unido e, portanto, espera-se que haja a continuidade deste projeto europeu. Enfim, mas fala-se que a saída do Reino Unido poderia ter consequências também nefastas para o próprio país. Sim, em termos até de termos financeiros e até em termos de comércio com o continente europeu, não é? Porque eles estão ali separados e todas as balanças comerciais têm um grande peso, não? Até para os empresários britânicos não são muito favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia. Veremos se teremos que aguardar nesta campanha. Falamos mais em junho, não é? 23 de junho, após 23 de junho. Falamos nessas matérias. Há ainda uma questão aqui do Reino Unido que é importante. Conseguiu, nesta negociação, que 55% dos parlamentos nacionais, dos 28, portanto é pouco mais de 14, não é? Estados, podem travar medidas propostas pelas instituições europeias. Até este momento podiam retardar, ou seja, podiam, que estava consagrado no Tratado de Lisboa, podiam devolver estes diplomas, estas iniciativas legislativas, podiam devolver para repensar, digamos assim. Agora podem mesmo travar com 55% e é fácil conseguir, enfim. Há outras medidas que o Reino Unido pretendia que não conseguiu, não é? Sim. Mas já conseguiu, de facto, muitas cláusulas de exceção. Doutora Ana Rita Barros vai fazer aqui uma referência a um relatório da Comissão, conhecido em 26 de fevereiro, relativo aos chamados desequilíbrios macroeconómicos em relação à situação portuguesa. Sim, o relatório é feito para todos os Estados, não é?
com uma ênfase muito particular para os Estados da zona euro, não é? Como é o nosso caso. Vamos cingir hoje ao Estado português, porque, enfim, não teríamos tempo para os outros. O último relatório da Comissão sobre estas matérias foca a questão da dívida pública portuguesa. Continua num nível bastante elevado e exige a disciplina orçamental e reformas estruturais de forma a equilibrar o déficit orçamental português. E também indica que continuam factores muito alarmantes relativamente à pobreza e à exclusão social, mesmo daqueles trabalhadores que estão no ativo, portanto, estão no mercado de trabalho e têm também estes riscos de pobreza porque têm rendimentos muito baixos e baixa intensidade de trabalho. Relativamente à produtividade, o caso português, nós temos um grande desfazamento relativamente à zona euro. Em termos médios da zona euro, nós portugueses somos, ou temos um grau de produtividade 60% de média verificada nesses estados da zona euro, que é bastante elevado e que faz com que os nossos produtos depois não sejam competitivos, embora tenhamos salários baixos, mas como a produtividade é a medida entre aquilo que nós produzimos a dividir por aquilo que nós gostamos, é bastante significativo o valor de 60% em relação à média europeia. Temos que trabalhar em termos mais... Nós trabalhamos muito. Sim. E muitas horas. Produzimos é pouco em relação a isso. Temos que ser mais produtivos para termos produtos também mais competitivos. E a economia portuguesa tem vindo a recuperar ligeiramente, mas é muito baseada no consumo interno e não nas nossas exportações. Portanto, aquilo que nós consumimos, o aumento dos rendimentos reverte-se normalmente no aumento do consumo, o que no imediatismo é importante, mas depois tem implicações futuras, porque se consumimos mais e não temos no mercado interno, temos que importar, desequilibrar as balanças. Enfim, é sempre o mesmo problema. Outra grande preocupação manifestada neste relatório é a do desemprego de longa duração. As pessoas que estão muito tempo fora do mercado de trabalho têm muitas dificuldades em ser reinseridas. Qual a solução? Qualificação. Formação, competências, enfim, tudo o que está relacionado com essas matérias. E a Comissão recomenda, de facto, uma aproximação entre as instituições de ensino superior, as universidades e as empresas para criar uma maior ligação àquilo que se aprende daquilo que se faz realmente no mercado de trabalho. Um apontamento no final desta nossa conversa sobre um instrumento de ajuda de emergência no âmbito da União Europeia, lançado recentemente. Lançado esta semana. Apresentou uma proposta de prestação de ajuda de emergência para Estados europeus, porque nós tínhamos já aqui falado nas ajudas externas a outros Estados, mas esta é específica para o Estado europeu. Estamos a falar dos refugiados, mas não só. A proposta diz que é alargada a outro tipo de apoios de crise de emergência que sofram os Estados-membros. Esta ajuda tem uma alocação financeira de 700 milhões de euros, 300 milhões dos quais já em 2016 e 200 milhões em cada um dos anos seguintes, e trata exatamente do apoio e da assistência para o fluxo de refugiados e para também salvaguardar a dignidade humana, porque nós sabemos que as condições em que estão a viver muitos são muito precárias. O primeiro Estado que se espera que vá usufruir deste apoio é a Grécia, que está realmente a braços com uma crise humanitária. E que a Turquia agora tenta empurrá-los rapidamente para a Grécia e, portanto, o primeiro apoio será, com certeza, solicitado exatamente pela Grécia. Já estão no terreno a trabalhar sobre estas matérias. Doutora Ana Rita Barros, no final, uma frase, uma reflexão. Uma reflexão de um dos pais da Europa, não é? Um alemão, Konrad Adenauer, e que dizia, em política, o importante não é ter razão, mas que alguém lhe dê essa razão. Deixa no ar, então, para que cada um faça a reflexão. Faça a ligação com aquilo que nós falámos hoje. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigado, Boa tarde. Boa tarde.